elas são medicações que têm um potencial maior de predispor para quadros de delírio. Tá? Então, assim, aí, por exemplo, a metilina, por exemplo, que é um triciclo, tem um efeito colateral anticolinérgico frequente. Tá? Às vezes foi um medicamento que foi produzido naquela semana, o paciente ficou confuso, ou aumentou a dose, tá? Ficou mais confuso. Tá? Isso pode ser. Outro medicamento, por exemplo, tem medicações usadas para ter potencial anticolinérgico, mas, por exemplo, a gente usa medicação para discontínuo. Medicação para incontinência, se não me engano, é só refinacina. Não lembro agora o nome. Tem medicação para incontinência que tem um efeito anticolinérgico. Que, por exemplo, quando o paciente com demência e está em uso, eu sustento. Porque pode piorar o quadro cognitivo. A não ser que tenha uma indicação que precisa para uso. Tá? Estudos dependendo da saúde. Assim, rever a história medicamentosa é importante. Alguns medicamentos podem predispor. E são vários. Tá? São vários medicamentos. Então, a gente tem que decorar, ficar. Às vezes, olhar a tabelinha, acho que esses medicamentos podem estar deixando o paciente mais confuso. Mas o principal aqui é o nexo causal, né? Observar a história, o medicamento que foi introduzido já recentemente, e a gente jogar essa bola e interrogar. Será que pode ter uma relação? Vocês vão ver que está lá no fluxograma do update, o nosso último slide é o fluxograma. Está lá. Alguma medicação que pode ser causadora do quadro, suspender. Tá? Então a gente tem que só pensar. E pode ser uma série de coisas, tá? Uma série de medicações aqui, ó. Antispasmódicos, formato desformando, tem antistamínicos, que podem causar vasos funcionais, opioide. Está lá com dor, foi na emergência com dor, foi embora para casa com precisão de codeína. Aí ficou confuso durante a semana. Aí aquela semana que sua medicação. Opa, pode ser o remédio. Tá? Mas se a constipação, por exemplo, um constipado que fica confuso, porque o organismo do idoso e o comprometimento cognitivo são diferentes. Então são coisas simples que desencadeiam esses quadros profissionais. Tá? Então são vários medicamentos, gente, vários. Não vale aqui a gente ficar decorando, mas só para a gente ter uma ideia realmente que algumas medicações podem causar. E a fisiopatologia? Nem perco você porque é multifatorial, complicada, ninguém sabe o que está acontecendo. Sabe que envolve um monte de circuito, sabe que essa anticolina, o seu neurotransmissor da transmissão deve ser o principal causador, visto que vários medicamentos que potencial anticolinérgico causam, mas é algo multifatorial. Tá? Envolve o sistema vestibular ascendente, envolve áreas corticais, principalmente no frontal, você dentro do pré-frontal da atenção, mas também envolve circuitos ali subcorticais. Então, assim, não perguntei, é só um quadro multifatorial, sabe que tem assim, uma série de condições que podem influenciar. Então, o nosso achado clínico aqui, que nós já comentamos, nós vamos já pular aqui para o critério diagnóstico. Porque esses achados clínicos, a gente vai ter que reconhecer, como diagnóstico é clínico, nós vamos ter que reconhecer essas características aqui do nosso critério diagnóstico. Tá? Então, foi feito esse score, que esse shortcut aqui, tem 94% de sensibilidade e 89% de especificidade. É um critério que foi já validado no cenário de emergência, que deve ser de emergência, a gente usa isso em qualquer cenário, mas é bastante tranquilo a gente poder resgatar realmente o que é o delírio. O primeiro ponto que nós falamos é algo agudo, é de instalação de dias, tá? Instalação de dias a semanas ali, é algo muito recente, algo agudo de instalação de alguns dias de um pulso flutuante. Com pulso flutuante, ou seja, o paciente ele oscila esse quadro de confusão, de desatenção ao longo do dia, ou dos dias, né? Então vai chegar lá para vocês um paciente idoso que está 2 dias confuso, trocando o dia pela noite, já tem limite de agitação, que fica andando pela casa à noite, não sabe que horas que dia que é, tem quadro de desorientação. Então a família às vezes traz esse quadro de instalação abrupta. Né? Vai falar que ele está demenciado. Até semana passada ele estava bem, estava ótimo, doutor. Mas tem 2 dias que ele não dorme à noite, andando pela casa, fala que está na casa do irmão, e acha que está conversando com não sei quem, né? Você vai conversar com ele, ele esquece que você está falando com quem você falou com ele,
você já começa a perceber que é um quadro que está na sala aguda, né? Aí à noite, de dia, dorme o dia inteiro, fica ali flutuando, tá? Então já tem o primeiro ponto, que é essa parte do tempo, da cronologia. Então eu tenho que ir atrás do segundo critério aqui, que é o que nós comentamos, que é o obrigatório, que é a atenção. Então o paciente tem que ter o critério 1 e 2, mais o 3 ou o 4. Tá? Como é que a gente identifica essa desatenção? Esse comprometimento da atenção, só ao avaliar o paciente, já começa a perceber. Você começa a chamar, toda hora você chama o paciente, ó, faz tal coisa, tem que repetir o mesmo comando do paciente várias vezes, que ele não te obedece, não faz o que você pede, não te responde, você pergunta e você começa, seu João. Então aí você começa a perceber. Só que existe essa estratégia aqui, que é um quadro mais abreviado, mais curtinho, do que seria o teste de vigilância. Então esse teste de vigilância aqui, ele está presente, por exemplo, no MOCA. Se eu falar do MOCA, né, de rastreio cognitivo, então nós temos o MINIME e o MOCA, são dois principais testes mais comuns de rastreio cognitivo. Esse teste de vigilância está lá no MOCA. No MOCA, eu falo para o paciente, ó, vou falar uma série de letras para você, toda vez que você ouvir falar a letra A, você vai bater na mesa. Aí eu começo falando, L, T, isso aqui, A, aí eu tenho que bater na mesa. Então esse teste aí no MOCA vai ser várias letras grandes, aleatórias. Aqui, para ser uma coisa mais a ver a lei, eu vou fazer assim com o paciente. Ó, qual é o seu nome? Felipe. Eu vou falar uma série de letras. Toda vez que eu falar a letra A, você vai apertar a minha mão. Se eu não falar a letra A, você não vai apertar a minha mão. Tá? S, A, V, E, A. E assim você faz com o paciente abrindo a letra. Tá? Ou na consulta, ou na enfermaria, emergência. Então, esse C e A, arte, o paciente ele pode errar uma vez. Se ele errar mais de uma vez, a gente vai mostrar o comprometimento da pressão. Tá bom? Então é um teste simples, é um teste de vigilância. O paciente tem que estar aí, ó, atento ao que você está falando. Se você falar A, ele vai apertar. Então pode ser que o paciente não aperte quando você fale A, você vai considerar como erro, ou pode ser que ele aperte quando você fale outra letra. Você também vai considerar como erro. Ele tem que apertar só quando você falar A. Tá bom? E aí então a gente sabe que o sabor flutuante é o comprometimento da atenção. Aí pode ser acompanhado por uma dessas duas coisas aqui. O paciente pode ter uma alteração do pensamento, um pensamento desorganizado, desorientado, tudo de ideias, né? Falando coisa com o outro, um pensamento mais ilógico, ou qualquer comprometimento de consciência. Então ele pode estar desde o quadro mais vigilante, mais ativo, ou mais sonolento. Tá bom? E aí nós vamos então fechar esse diagnóstico. Então, gente, se tiver lá, ó, quando eu falo se tiver lá na prova, é que vai estar, tá? Subentende-se assim, tá bom? Então, se tiver lá na prova, uma questão que eu discutir com vocês sobre critérios diagnósticos, vamos dar lá um violeta, tá? Não é violeta, eu não vou combinar vocês com violeta. Delírio tem um curso crônico de início insidioso, não é? É agudo, é isso? É um estágio? Não é estágio, é flutuante. Não é uma coisa assim, curso crônico estável, está inicial, você está lá assim, há meses, evoluindo de forma insidiosa. Não, um negócio de instalação aguda e flutuante. No delírio, a atenção está preservada. Não, comprometimento da atenção é obrigatório. Certo? Então, ou seja, atente-se a essa questão de critério, é super importante. Né? Então, nós estamos falando de delírio. A obrigação da gente é saber da melhor. Então, esse aqui é um ponto chave. Tá? Então, a gente tem que saber sobre esses critérios. E importante da gente também reforçar aqueles áreas de fator que predispõe, que a gente vai ter como fator de risco, certo? E aquele que precipita, que é o gatilho. Tá? Então, importante também da gente saber. O colega já colocou esse termo e ele pode escrever. Tá? Porque aqueles áreas de fator predisponente precipitante, tá? E esse aqui. Bom, então, nós já demos o nosso território, já vimos que o paciente pode estar no quadro proativo, hiperativo ou mínimo. Ele pode alternar entre os dois, tá? E nós vamos para a nossa investigação. Então, aí vai de pegar a história dele, da anamnese, entender os fatores de risco que o paciente tem, e nós vamos lançar mão de alguns exames também básicos. Mesmos exames, nós temos lá do bom e rebaixamento, é basicamente a mesma coisa. Vamos fazer uma receita, holograma, avaliação renal, eletrônicos, sensitivas hepáticas, radiolitose, porque será que o paciente está em quadro de uma infecção respiratória, se
recebe aquele paciente idoso, a família fala que ele anda engasgando, né? Aí, será que pode ser um quadro de pneumonia, broncoaspirativo? Então, assim, aqui é tudo a sua história, tá? Então, os exames aqui básicos, né, que são solicitados, alguns deles, né, a gente acaba introduzindo no rastreio. Ah, não tem nada respiratório, não tem nada para o X, tá? Mas eu não sei se eu estou suspeitando, pode ser algo relacionado à parte respiratória, eu vou incluir também esse exame. Então, esse aqui é o básico. Eletroponina, nós falamos, já doutorássica, né, um paciente com quadro de AM, uma apresentação atípica, às vezes de dor, pode ser um infarto, pode ser um precipitante de delírio. Exame de urina, obrigatório, porque passa uma ITU, bicho nunca ali, despercebido, que às vezes é o motivo da confusão do paciente. Sempre que eu tiver algum sítio suspeito, eu vou culturar. Estou recebendo um paciente tranquilizado, eu tenho que fazer mais grave do que algo. Estou lá numa enfermaria, o meu paciente está sondado, o meu paciente está com acesso central, eu tenho que saber que tem falta de pessoa que tem acesso central. Então isso é básico. O pensamento tem que estar em causas metabólicas e infecciosas, né? Atrás de alterações metabólicas, eletrolites e infecciosas. Tá? Que causa o dano que nós falamos é o principal. Descartei tudo, pode ser simples, fala que ele tem internado, pode, mas é mais um fator de risco do que realmente um gatilho, né? É um fator de risco, ele está internado, privação do meio ambiente e tal, mas a gente tem que ir atrás de outra coisa que pode estar causando esse quadro. Neuroimagem, gente, quando o paciente não tem um sintoma neurológico, sinal neurológico, né? Ou a história de trauma, a história do déficit neurológico, né? O paciente, por exemplo, doutor, essa semana ele começou com quadro febril, febre, ficou confuso, e ontem deu aqueles convulsivos, entendeu? Sabe o que é encefalite? Então, assim, a história do nosso conhecimento clínico vai te ensinando nessa história para a gente poder achar a causa, tá? E polielese, casos muito mais específicos, tá? Então, essa tabelinha aqui de diferenciar delírio de demência psiquiátrica, delírio em demência, assim, já de cara a gente tem que demência, ela tem instalação lenta, ela é estável ao longo das 24 horas, já que nós falamos delírio é a preocupante, né? Na doença psiquiátrica, o paciente pode agrupar também com instalação mais abrupta, mas tem que ser mais estável, o paciente já agrupar a esquizofrenia. Vai ficar naquele quadro lá psicótico, né, de forma mais estável. Não é diferente do paciente que tem que flutuar mais ao longo das 24. Tá? Então, aqui nós temos vários pontos para a gente poder observar e comparar na demência, delírio ou quadros psiquiátricos. A história grita para vocês o que está acontecendo. Vai estar lá no caso clínico, numa prova de residência, lá o paciente fez uma cirurgia de joelho e começou com um quadro funcional, desatento, blá. Aí, o que tinha de propedêutico? Lá de investigar essa tomografia, fazer não sei o quê, o rastreio infeccioso. Então, a gente tem ideia dessa etapa, porque no quadro de confusão, não tomografia de canto. Não é isso, o que você vai fazer? Ser clínico. E olha, no período que eu trabalhei como sobreaviso da neurologia, em 2022, era assim, o que mais 50% das solicitações de parecer era um ponto de quadros funcionais dentro do hospital. Né? Sei lá que é clínico, interna um monte de paciente de você, aí você está lá confuso, desorientado, não sei o quê, aí você foi neurologia. Mas o trabalho é seu. Aí vai lá, se você fazer a avaliação do paciente, você identifica que é uma participação aguda, flutuante, o paciente está desatento, aí vai identificar por que o paciente está internado. Cadê os exames do paciente? Aí vai fazer rastreio infeccioso, metabólico, o paciente tem, não sei, por uma observada cirurgião, eu estou tentando fazer uma cirurgia, qual que é o pé? Aí vai lá fazer aquele rastreio. Às vezes era só o sul cirúrgico que era o motivo da confusão. Mas aí o papel é de clínico, é ser clínico, é ser médico, não tem que ser especialista nisso, que é clínico. Tá? Já tive quadros também de delírio, quadros de solicitações de avaliação, eu cheguei para meu paciente, mas você estava cético. Você estava cético. O paciente lá com quadro de filosofia errado, desaturando. Tá? Aí, meu parecer, eu fui avaliar o paciente, fica hidratar o paciente, hidratar o paciente, trocar com 2, descer para o paciente para fazer exame, levar o paciente para o CTI, esse é um paciente para fazer neurologia. Não é para mim isso, entendeu? Assim, falar com o médico que está presente.
identificar, reconhecer que isso é um quadro confusional. Agora, já estou tratando o paciente com o pai de delírio, identifiquei, estou tratando o paciente não está tendo uma melhora esperada, uma recuperação esperada, aí tudo bem, você pode solicitar uma avaliação para alguém te ajudar e avaliar se está passando por uma coisa diferente. Deixa eu passar por uma coisa, mas abrir esse quadro, a gente tem que agir. Isso aí é para a gente mesmo, isso é clínico. Bom, então o tratamento não farmacológico é um ponto que a gente já começou. Isso depende de você identificar e reconhecer a condição daquele paciente naquele momento. Tá? Como eu falei, desde eu tenho contato com família para estar presente, tá? Ou trazer um objeto pessoal do paciente para ele sentir que está no ambiente que é mais acolhedor, né? Isso em enfermaria de SUS é mais complicado, gente. Agora, em enfermaria particular não, né? O paciente está no apartamento, a família põe lá no porta-retrato, põe uma decoração, uma coisa que ele quer, né? É um ambiente que está mais silencioso, você consegue escolher a hora do silêncio, a hora da TV, a claridade, você tem que dividir por 6 pessoas. Né? Na enfermaria do SUS é um pouco mais complicado, né? Não é um ambiente tão acolhedor, tá? Então isso a gente vai adaptar a cada realidade. Então, mas sim, ter atenção. E não esquecer também, coisa simples, o paciente às vezes vai ser apontado na pandemia, e aí o paciente tem restrição de mobilidade no leito, e fica até o dia seguinte na mesma posição. Agita no meio da noite. Você também agitaria, ficar lá 8 horas na mesma posição. Eventualmente, às vezes o lençol dobrado, te machucando. Aí você vai conseguir se movimentar. Então, assim, reconhecer o básico. Tá? Isso aí é o básico que faz muita diferença. Então, controle de dor, mobilidade no leito, isso tudo gera quadros de agitação de pacientes idosos, que pode predispor quadros mais persistentes, né? Como é o quadro delírio aí, desse tipo mais abusivo. Tá? Bom, mas falando de tratamento medicamentoso, então aqui nós vamos tentar trocar o nome, ficar com o tratamento farmacológico, mas na verdade, não entendam o tratamento como a resolução do problema. Isso aqui é sintomático, tá? Sintomático. Então, se tiver lá no VOF, antipsicótico é usado para tratamento etiológico. Não, tá? Isso aqui é controle de sintomas, tá? Controle de sintomas. Então, não existe nenhum medicamento aprovado pelo FDA, que deixa eu extrapolar isso nos Estados Unidos, começa aqui no nosso Brasil, não existe nenhum medicamento aprovado pelo FDA para tratamento do delírio. Isso é off-label. Quem sabe que o medicamento mais utilizado, que é o Aldol, tá? é o que tem mais estudos, né? Mas tem poucos estudos realmente relacionados a essa parte. Tá? Mas o que nós temos é o Aldol, que é mais frequentemente usado. Hoje, em alguns serviços, a gente acaba usando alguns antipsicóticos atípicos, como a quetiapina, a risperidona, olanzapinamides, que encontra olanzapina e tal, mas são os antipsicóticos mais utilizados. Mas tem mais um Aldol, e se eu ver que o fluxograma do apetite vai falar assim, fala perdão. Tá? Então, assim, não sem preconceitos com o bom e velho Aldol, mas em doses baixas, de forma bem indicada, ele vai resolver o que você precisa, que é controle sintoma. Aqui, os pacientes agitados. Então, o paciente está lá hipoativo, você quer Aldol, ele vai ficar babando lá, né? Só dormindo, não vai resolver. Tá? Então, o delírio hipoativo não tem remédio. Tá? Já se fizer estudos até para dar metilfenidato, que é Ritalina, tá? Para o paciente com delírio hipoativo. Metilfenidato, já usado modafinil, que é o estabigida, que é usado para sonolência também diurna. Então, assim, não tem melhor. Tá? E abusivamente alguns efeitos colaterais, então não tem resposta. Então, para o delírio hipoativo tem jeito, é tratar a causa básica. Para o delírio hiperativo, também tratar a causa, mas se o paciente tiver com sintomas de agitação que coloque em risco ele ou desejo, aí a gente manda baixa dose de neuroléptico. Eu vou mostrar para vocês algumas doses, só para conhecimento, para ficar para vocês, como vocês estão ficando perto do internato para o próximo semestre, é só para ter um material, tá? Mas está lá, tem uma tabelinha lá no livro de emergência da USP, isso facilmente vocês vão encontrar também no whitebook, em qualquer literatura, é só para ajudar, mas ele não cobra, tá? Não cobra precisão disso não.
Bom, então o haloperidol, nosso primeiro medicamento aqui, então nós temos duas etapas, tá? Eu posso partir primeiro de medicações orais, preferencialmente. E no caso do agitado, eu posso partir depois para a medicação parenteral. O cenário, por exemplo, de agitação do CPI, que o paciente está, não o paciente que perdeu a sedação, aí você vai sedar o paciente. Quando o paciente, às vezes, que está já agitado, você está acostumado, mas está agitado, quer arrancar tudo, começa a gritar, quer arrancar a sonda, aí é um aldol intramuscular ou venoso para poder acalmar o paciente. O problema do aldol é o aumento do intervalo QT. Então, quando está falando dele oral, isso pode acontecer mais menos, mas quando estamos falando venoso, intramuscular, principalmente venoso, o risco de prolongamento do intervalo QT é grande, e aí o paciente pode abrupar de arritmia. Aí você cede o paciente e quem agita é você depois a arritmia do paciente. Tá? Então, só realmente cuidado. Quando o venoso tem que fazer bonitinho, aí tem que ter essa atenção. Se o paciente já cardiopata, você já conhece o elétrico dele, o paciente tem um eletrolítico, tem que intervalo que tem esse intervalo prolongado, cuidado, que você vai causar mais problema. Então, a dose de aldol a gente é uma dose baixa, é de meio a 1 miligrama, máximo 5 miligramas. Tá? Então, em geral, para você dar uma sedadinha para o paciente que está agitado, usando de forma oral. A risperidona também usa doses baixas, geralmente é um comprimido de meio ou de 1 miligrama que tem no hospital, geralmente são essas duas apresentações aqui. Então a gente faz aí meio miligrama à noite, o paciente está agitado, até 2 vezes ao dia, para melhorar o comportamento do paciente. Tá? Sempre aqui é 5 ml por unidade, tá? 5 ml por unidade, tá? Com a catezinha pode causar alterações bastantes na medicação. Quetiapina está na modinha, é um antipsicótico bem frequente usado, bom porque ele dose baixa, ele é muito sedativo, 25, 50 miligramas ali, dá muito sono. Geralmente ele chega a ser até mais sedativo que o aldol. Então, o paciente está meio agitado, às vezes fica uma quetiapina SOS. Então, pedir de quetiapina, daqui uma meia hora, no máximo uma hora, o paciente já está já calminho, já sonolento. Tá? Então, um medicamento bom, de ser usado, oral, e é um antipsicótico ativo, tem menos efeitos colaterais, então, e é bem sedativo. Tá? Então, acaba que em muitas instituições o aldol está perdendo um pouco de espaço pela quetiapina. Tá? Mas não tem problema usar o aldol. O aldol em doses baixas tem equivalência de efeito colateral para esses antipsicóticos. Tá? O problema é quando você começa a ultrapassar um pouco, passar de pouco de 5 mg de aldol, aí o paciente vai ficando mais prático, pode ter outros problemas aí mais frequentes de efeito colateral. E a olanzapina é menos usada, 2,5 geralmente a situação mais comum, a gente faz em 2,5 a 5 mg, às vezes até 2 vezes ao dia também, e é bem sedativo também. Tanto a quetiapina como a olanzapina são bem sedativos. Tá? Então, assim, eu usaria uma dose baixa de aldol, e se não tivesse aldol, eu usaria a quetiapina, também é bem sedativo. Tá? Eu trabalhei quando eu fui de fora, quando eu estava fazendo residência, eu trabalhei no hospital no menos recursos, e lá eu usava muito aldol, precisava de enfermaria. Ou era gotinha, ou era comprimido, tá? Para o paciente tinha os quadros de agitação. É fácil, barato e eficaz. Eu vou usar por tempo curto, é só para me manter o comportamento naquele momento. Posso deixar a pressão lá todo dia à noite para tratar o paciente? Olha, a gente faz isso? Faz. Mas o ideal aqui é o antipsicótico sobre demanda. Está agitado, dá um antipsicótico. Se não agitou, não precisa dar. Tá? Porque o antipsicótico idoso aumenta o risco de morte, tá? Aumenta o risco de AVC, risco de infarto. Então, quando você for estudar sobre demência, paciente agitado, o uso de antipsicótico para ser denunciado, tem lá um alerta lá do FDA mostrando aumento de mortalidade. Tá? Então, assim, não tem antipsicótico seguro para idoso, aumenta o risco de morte. É um medicamento que a gente tem que usar pelo menor tempo necessário. Mas, eventualmente, vai ficar aquela receitinha lá fixa, vai. Isso é a realidade. Tá? Então, o paciente está todo dia reclamando que está agitando à noite, que não dorme. Aí vai estar lá, que a quetiapina de 5 mg ou comprimido à noite, para poder induzir o paciente a dormir. Só que a gente tem que entender que o ideal é a gente ter uma prestação sob demanda
E se ele está por algum motivo, porque ele pode agitação, ele tem que ir atrás da causa. Tá? Só tapar o sol com a peneira daquele chapinha e não ir atrás da causa não vai resolver o problema. E aí estou expondo o paciente a um medicamento que poderia ser desnecessário. Tá? Bom, e o aldol aqui parenteral, a ampola tem 5 mg, a ampola de 1 ml. Tá? Então aqui você já vê que a ampola de 1 ml 5 mg já vai complicar, você fez 0, não sei quanto. Então, quando a gente opta por fazer intramuscular venoso, eu já estou vendo o paciente que precisa dar uma dose maior, porque ele está muito agitado, eu tenho que fazer algo parenteral para ele, por ele ser mais rápido. Aí é coisa de 5 a 20 minutos no máximo, a loja vai fazer defeito. Não é igual nos filmes que vira lá, dá aquele aldol, vai na curva do paciente, arrancou a curva e o paciente já está lá desfalecendo, né? Não é assim não. Mas depois de uns 5 minutinhos a 20 minutinhos, o paciente já começa a recalmar, tá? Então, aqui a gente faz geralmente meia ampola, uma ampola, no máximo, geralmente uma meia ampola de aldol já é o suficiente. 2,5 mg, 2 mg, ele faz uma dose maior que seria do oral, tá? Mas que a necessidade de ter um efeito mais rápido. Você já ouviu falar, a Bruna já ouviu falar, você tem mais alguém enfermeiro aqui na sala? Você? HF, né? Faz um HF, o Dói Velergan, né? Então, o HF, que é um famosinho de emergência, que o Fenergão, que é a prometanina, tem efeito sedativo, que é um antistamínico. Alguém já usou o Fenergão? Vamos falar ele? Mesmo que dói pra caramba, né? E você baba depois que ele vai fazer efeito, dá uma sonolência danada. E aí você junta ele com o aldol, pronto, é o sossega-leão. Hoje em dia está em desuso, né, de ficar usando Fenergan assim em emergência, tá? Então é um antipsicótico, né, uma dose mais adequada. Bom, acaba sendo mais dinheiro. Aldol venoso, assim, geralmente se usa muito em CTI, paciente está sob mobilização, mas tem que ter muito cuidado. Não pode ter hipotensão e prolongamento intervalo que é então isso é algo mais atento aí. E benzodiazepínico. Benzodiazepínico, gente, ele pode causar uma agitação paradoxal ou sedar muito o paciente. Não é a primeira linha, tá? Benzodiazepínico ele vai ser usado quando o paciente está agitado porque está em abstinência alcoólica. Então, o paciente, aí o protocolo de abstinência alcoólica já é prescrição de diazepam fixo. O paciente chegou lá, tremor, agitado, com abstinência do álcool, vai internar qualquer motivo que está com abstinência alcoólica. Vai estar lá diazepam fixo, tá? Diazepam fixo e dose que a gente vai crescendo, aumentando o diazepam até não ter sintomas de abstinência. Então, uma escala que é CIUAR, CIWAR. Se o AR é uma escala que você conta sintomas de abstinência e seu objetivo é reduzir os sintomas de abstinência. Então, você está desregulando o paciente. Então, ali é uma indicação precisa. Então, se eu tenho um paciente que está tendo um quadro de agitação por abstinência alcoólica, benzodiazepínico. Ou por abstinência do benzo que ele usava em casa. Estava lá tomando 20 gotas de Rivotril todo dia à noite, tem 2 dias que ninguém prescreve Rivotril dela, Tati. Aí não dorme, começa a ficar agitado, começa a falar coisa com coisa, começa a ter sintoma de abstinência, aí o benzo entra para resolver a abstinência, tá? Benzo não é a primeira linha para delírio, é para agitação, é para fase de agitação, de controle de sintomas, tá bom? É só levar abstinência para o uso ou já uso perto de mim. Clorazepam, geralmente, é a droga de escolha pela via mais curta para conter os sintomas naquele momento, mas não é muito frequente que a gente tem disponível. Está usando diazepam, clorazepam, alprazolam. Bom, então, vamos encerrar então aqui agora o nosso noite. Nós temos aqui o nosso paciente com delírio, isso aqui é uma noite maravilhosa. Temos nosso paciente com delírio, nós vamos instituir de suporte que nós já falamos. Hidratação, evitar o paciente a mente fique restrito, mobilizar o paciente, reduzir barulho, orientar estímulos, colocar o paciente vai sentar no leito, acho que a tradução pode ser mais brasileiras, controle de dor, tratar causas médicas subjacentes, ou seja, medidas aqui comportamentais e tratamento de causa de base que está acontecendo. Bom, o paciente tem alguma alteração de comportamento que está interferindo no cuidado dele com a segurança? Se não, eu vou continuar a minha avaliação de tentar identificar o motivo daquele delírio. Agora não, o paciente realmente está em risco. Aí eu vou fazer então neurolético. Então você tem que o órgão peridal é o que eu te falar.
Né? Tem o mercado americano, o valorzinho que é, né, barato, baixa dose, eficaz. Bom, então vou usar neurolético se necessidade de procurar sintomas. Tá? E aí vou continuar agora na investigação. Vou revisar a história médica, a história do medicamento dele. E se tiver alguma droga causando, né, uma medicação causando delírio, eu vou descontinuar. Vou fazer uma coleta aqui de história, exame físico, e obter alguns exames básicos: hemograma, glicose, eletrólise, creatinina, cálcio. Você vê que ele coloca aqui cálcio até separado, né? Não esqueça do cálcio. Urinários, né? Exame de urina, oximetria, às vezes rastro de tórax necessário, eletro, se necessário, troponina, mas aqui é um básico, que você vai acrescentando o extra, dependendo da sua história. Tá? Então, se tiver alguma medicação que você acha que pode estar causando essa descontinuar, se o paciente tem documentação de trauma ou o exame neurológico aponta para um déficit, vou fazer uma imagem. Se eu estou suspeitando de algum foco infeccioso, vou fazer coleta de cultura de focos infecciosos inicial, antibiótico. Se tem uma causa inexplicável de febre, rigidez de nuca, tem que pensar em neuroinfecção, aí você vai ter que fazer a função lombar. Se eu não tenho nenhuma etiologia óbvia, aí começa a mais o médico. Ó, deficiência de B12 pode causar psicose, agitação, quadros confusionais, alterações na função tiroidiana, que facilitaria um quadro de comorbidez edematoso, hipertiroidismo, não sei, alguma alteração na função tiroidiana ali mais grosseira, tá? Aí que o eletroencefalograma, ressonância, dosagem aqui de medicação sérica, está intoxicado, screening toxicológico, vai depender da história de vocês, tá? Mas o que a gente não pode entender é que eu tenho dois pensamentos. Eu tenho coisas básicas que eu tenho que ajustar no paciente e entender se ele precisa ter controle de sintomas. E atrás de causa, é fazer o arroz e feijão, vai fazer o básico. O restante aqui depende do que você já fez, depende do que você não encontrou, depende da história, tá? Mas o básico a gente não pode deixar passar, tá? Então, gente, delírio não é algo muito frequente, a gente só tem ideia realmente de investigar causas metabólicas infecciosas, não deixar de olhar para a história medicamentosa do paciente, às vezes é alguma coisa que a história já vai tirar a pista, tá? E aí a gente vai lançar a mão de examinar e guiar a nossa investigação, tá? E lembrar sempre que medicação é para controle de sintomas, não é para tratar o delírio. O tratamento do delírio é você achar a causa e corrigir a causa. O neurolético é para controle de sintomas, tá bom? Então, esse aqui é o mal mais tranquilinho. A estrelinha que nossa colega já colocou lá é nos fatores predisponentes, precipitantes, naquele cano lá, que é uma parte dos critérios, e aquela parte de medicação lá, só para a gente entender mesmo, que é para controle de sintomas. Combinado? É bem tranquilo, mas na semana que vem, sempre beneficia, mas da semana que vem eu falo com vocês uma revisão novamente da prova, só que vai ser mais importante. A semana que vem é epilepsia. Isso, e aí, no início da aula, a gente vai fazer só um pontinho aí sobre a prova. É do jeito que está indo para o das aulas? Está indo? O quê? Você fala um pouco rápido, mas está dando
Eu vou ao café. Melhorei, mas ainda estou tendo um pouquinho de febre. É? Essa noite eu tive de novo, mas... E eu tô aqui de guerreiro, viu, cara? Porque não dava, não. É. Você que passou pra mim, então, sabe? Não, acordei por hoje. O garoto da